Olá, mais uma vez o Oriente Médio está à beira de uma explosão. Em 24 horas, Israel atacou e matou dois líderes de grupos do chamado Eixo de Resistência, apoiados, financiados e armados pelo Irã. Uma retaliação iraniana é inevitável. Primeiro, a Força Aérea de Israel bombardeou e matou ontem em Beirute, a capital do Líbano, Fuad Shukr, que as Forças Armadas de Israel descrevem como o principal comandante militar da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. Na madrugada de hoje, Israel assassinou o mais alto dirigente do movimento de resistência islâmica, o Hamas, Ismail Haniyeh, na capital do Irã. Israel assumiu a responsabilidade pela morte do comandante do Hezbollah, mas está em silêncio sobre o líder do Hamas. A Autoridade Nacional Palestina e a Turquia condenaram imediatamente o assassinato de Haniyeh. O bombardeio ao comandante do Hezbollah foi a resposta a um ataque que matou 12 crianças no domingo nas colinas do Golã, um território sírio ocupado na Guerra dos Seis Dias em 1967 e anexado ilegalmente por Israel em 1981. Só os Estados Unidos reconhecem as colinas do Golã como israelenses, uma decisão tomada no governo do presidente Donald Trump. Fuad Shukr era acusado pelos Estados Unidos de ser o responsável pelo ataque terrorista suicida com 2 caminhões-bomba contra o quartel-general dos fuzileiros navais norte-americanos e a Legião Estrangeira da França em Beirute, em 23 de outubro de 1983. Morreram, na época, 241 soldados dos Estados Unidos, 58 franceses e 6 civis. Shukr, braço direito do líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, também seria responsável pelo ataque das colinas, nas colinas do Golã. Desde a ação terrorista de 7 de outubro, o atentado terrorista de 7 de outubro do ano passado, que deu início à guerra entre Israel e o Hamas, Israel jurou de morte os principais líderes do movimento fundamentalista palestino Haniyeh, o líder máximo, Mohammad Deif, o comandante militar do grupo das Brigadas Al-Qassam, que Israel diz que matou num bombardeio na faixa de Gaza, e Yahya Sinwar, o líder do Hamas em Gaza. Procurador-geral do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão desses 3 líderes do Hamas, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, por crimes de guerra. Uma guerra que já tem 298 dias. Sinwar é o principal alvo desta guerra, que já matou dezenas de milhares de palestinos. É considerado o principal mentor do ataque terrorista de 7 de outubro, quando 1.139 israelenses e estrangeiros foram mortos e 258 tomados como reféns. Yahya Sinwar sabia que a resposta israelense seria brutal, apostou na reação negativa contra Israel, conseguiu atingir seu objetivo de propaganda política e recolocar a questão palestina no centro do debate, mas a um custo humano altíssimo para o seu povo. Haniyeh entrou para o Hamas no fim dos anos 80, durante a primeira intifada. O grupo nasceu no segundo dia da revolta, em 10 de dezembro de 1987. E Haniyeh escapou de um atentado em 2003 contra o líder do Hamas, Ahmed Yassin, morto por Israel em 2004. Ismail Haniyeh foi primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina depois que o Hamas venceu as eleições parlamentares de 25 de janeiro de 2006. Caiu no ano seguinte, quando estourou uma guerra civil entre o Hamas e a Fatah, que significa luta, é o partido do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e a força dominante na Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Desde 2017, Haniyeh era o principal líder político, número 1 do Hamas. Foi morto às 2 da madrugada, em Teherã, 7h30 da noite em Brasília, na casa onde estava hospedado. Haniyeh era considerado relativamente moderado, convenceu Hamas a participar de eleições e do governo. Vivia no exílio no Catar, era o principal negociador da trégua
que está em discussão há meses para permitir uma troca de reféns israelenses por prisioneiros por palestinos presos em Israel. A morte de Hania deixa o comando do Hamas cada vez mais na mão de Sinwar, pelo menos dentro da faixa de Gaza. Por enquanto, as negociações de cessar-fogo devem ser abandonadas. Como o assassinato de Hania foi inteira, a retaliação iraniana é inevitável. Hania era convidado do supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, o ditador do Irã, para a posse do presidente Massoud Pezeshkian na terça-feira, ontem. Hania estava, portanto, no perímetro de segurança da capital iraniana. A resposta deve vir através das milícias aliadas do Irã, especialmente do Hamas e do Hezbollah, que foram atingidas diretamente. Aumenta o risco de uma guerra total entre Israel e Hezbollah, a um conflito de baixa intensidade ao longo da fronteira norte de Israel com o sul do Líbano, desde 8 de outubro, um dia depois do ataque terrorista do Hamas. Em 2 de janeiro, Israel bombardeou o mesmo bairro do sul de Beirute, Darria, um reduto do Hezbollah, e matou o vice-líder do Hamas, Saleh al-Houri, que vivia sob proteção da milícia extremista xiita. Quando Israel bombardeou o consulado iraniano em Damasco, a capital da Síria, em 1º de abril, e matou 2 generais da Guarda Revolucionária Iraniana, inclusive o comandante da Força Quds, braço da Guarda Revolucionária para Ações no Exterior, o Irã respondeu com um ataque de 350 mísseis e foguetes contra o território israelense, mas foi um ataque que não matou ninguém. Quase todos os mísseis e foguetes foram abatidos com o apoio por Israel, com o apoio dos Estados Unidos e de países árabes. Pela primeira vez, o Irã atacou Israel diretamente, mas claramente sem a intenção de iniciar uma guerra total. O conflito entre os dois países vem desde a vitória da Revolução Islâmica de 1979. Israel era aliado do Shah Reza Pahlavi, deposto pela Revolução Iraniana. Desde 2007, pelo menos 6 cientistas nucleares iranianos foram mortos por Israel, que vê numa bomba atômica do Irã a maior ameaça à sua sobrevivência. O Irã só retaliou diretamente quando Israel atacou o consulado em Damasco. O risco maior, o risco imediato, é de uma retaliação forte do Hezbollah, por exemplo, contra Tel Aviv. O Hezbollah advertiu recentemente que se Israel bombardeasse Beirute, responderia no mesmo nível. Nesse caso, cresce muito o risco de uma guerra total entre Israel e Hezbollah, que é considerada a milícia mais forte do mundo, o grupo armado irregular mais forte do mundo, com 100 mil milicianos e cerca de 130 mil foguetes e mísseis. Capaz de atingir todo o território de Israel, o Hezbollah foi a principal força terrestre de apoio ao ditador da Síria, Bashar al-Assad, durante a Guerra Civil da Síria. Então é muito mais forte que o Hamas, está treinado para a guerra. No início do conflito com Israel, Hamas queria atrair todos os grupos armados inimigos para a guerra. O Hezbollah e o Israel se atacam diariamente, mas não com todas as suas forças. Isto agora pode mudar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.